e todas e todes que estão conosco hoje aqui. Eu queria primeiramente agradecer o convite do Marcos Virgílio para que eu fizesse a aula magna para os ingressantes, especialmente no mestrado profissional em arquitetura da Faculdade de Belas Artes. É uma honra e uma responsabilidade enorme assumir essa função aqui, mas como o Marcos comentou, o convite dele foi um convite nada genérico. Ele me convidou e já pautou o assunto, que é um tema ao qual eu venho me dedicando há praticamente um ano, sistematicamente, que resultou na primeira edição do livro Coronavida, Pandemia, Cidade e Cultura Urbana, que foi publicado pela pela editora da Escola da Cidade. E por que eu digo que é a primeira edição? Porque desde então eu não parei de escrever, e deve sair uma edição atualizada em breve, já que a nossa coronavida não parece que nos deixará tão breve quanto alguns esperavam e quanto nós desejávamos no início, né? A vacinação está recém começando, eu não preciso comentar todos os dissabores e sustos que nós tomamos ao longo desse último ano no que diz respeito à gestão dessa crise sanitária e de saúde pública. Nós todos estamos aqui numa posição de testemunhos de uma história muito complicada que abalou certamente os alicerces de todos nós. Eu vou compartilhar a minha tela para mostrar o livro que vocês, enquanto ele está nessa fase ainda embrionária, ele está disponível em download gratuito na editora da Escola da Cidade. Basta entrar em Escola da Cidade, clicar em editora e vocês encontram essa capa, que é a capa padrão dos volumes dessa coleção Outras Palavras, o 8, que eu espero que não seja um infinito, coube a mim. O livro, ele é resultado de uma coluna que eu comecei de uma forma muito espontânea na revista Selecta, uma revista bastante conhecida de arte e cultura, logo que a pandemia, o isolamento social foi determinado, logo na primeira semana, e ao longo de 6 meses eu publiquei regularmente uma atualização sobre a situação, cobrindo vários aspectos da experiência cultural da pandemia, especialmente naquilo que diz respeito à cultura urbana. Essa coluna, ela ganhou uma dimensão que eu não esperava e acabou sendo a conferência de abertura do Seminário de Cultura Contemporânea da Escola da Cidade no ano passado, se desdobrou em colaborações para uma série de veículos, Revista Piauí, Folha, Globo News, e
até que isso configurou um volume de informação, seminários, vídeos online, enfim, a coluna foi se expandindo em muitas mídias e isso gerou um material que nós chegamos em um ponto, eu e os editores aí da Escola da Cidade, falamos, bom, temos um livro. Então, será que nós temos um livro? Isso ainda está no calor da hora, mas nós decidimos correr o risco de fato, sistematizar algumas considerações que pudessem ancorar um debate mais amplo sobre o impacto da pandemia na nossa experiência de cidade. O livro, portanto, ele vai cobrir desde do impacto da pandemia no espaço público, que é algo sobre o qual eu vou me deter hoje aqui, e aspectos muito particulares dessa experiência, que é essa pandemia das imagens. Nós aqui estamos nos encontrando na qualidade de imagem. Todos nós nos tornamos imagem. E o mundo virou um mundo filtrado pelas imagens online e também se desdobrou em novas estéticas que vão se projetar. Gente, eu acho que tem algum microfone aberto além do meu. E como tem um certo ruído que vaza, eu pediria para quem tiver com o microfone aberto para, por favor, fechar. Depois nós conversamos aí todos com o microfone aberto coletivo, né? Mas eu queria sublinhar que algo que também é muito importante nessa relação dessa pandemia das imagens é que as imagens também se tornaram a principal forma de canalização dos protestos por meio das projeções que vem tomando as empenas e as fachadas de várias cidades, não só na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, o interior, porque num determinado momento em que ninguém podia sair de casa, especialmente, a janela retomou aquela função de abertura para o mundo. E é a partir dela que nós pudemos expressar as nossas preocupações, as nossas indignações com a gestão da pandemia como um todo, e, com isso, configurar uma espécie de novo ativismo. E é uma pandemia das imagens também, porque esse ponto eu também vou me deter logo mais na nossa conversa, porque se nós, eu imagino, daqui a 10 anos, formos recontar essa história da pandemia, uma das fontes mais confiáveis para refazer essa história, certamente serão os memes que são uma espécie de jornalismo a sangue quente que vão cobrindo as coisas conforme elas acontecem, né? Eu sou uma colecionadora de memes e eu posso dizer, eu vou mostrar e provar isso para vocês, que os memes já podem ser considerados uma das narrativas visuais mais confiáveis da história da pandemia, local e globalmente, né? Local porque a pandemia, apesar de ser um fenômeno planetário, ganhou matizes muito específicos no Brasil, pelas formas como irresponsavelmente ela foi encarada, especialmente no seu início, quando era o momento de se tomar as rédeas, e globalmente porque há um vocabulário comum
da pandemia, do home office, da situação, da condição feminina, né, que passa a ser triplamente explorada, né, a mulher que se vê com as funções de dividir o seu tempo entre a casa, a família e o trabalho, porém, com tudo isso acontecendo dentro do ambiente doméstico e em situações muito mais desafiadoras do que já eram no século XX e XXI. Mas a pandemia também criou situações assim, costumes hilários, né, que eu comento no livro, que é a febre das bibliotecas, né, que acompanharam todas as lives. Essa chegou-se até a criar uma biblioteca portátil que você podia comprar na Amazon para colocar atrás, e criaram-se perfis gozadíssimos no Twitter e no Instagram que ficam tentando identificar os livros, né, que as pessoas têm na estante. Nós nunca convivemos com essa domesticidade, assim, essa intimidade escancarada, que todos vêm à casa de todos, todos conhecem pela televisão, a forma com que a imagem mudou também, né? O padrão televisivo se adequando às falhas da internet e a essa explosão de lives. E eu gostaria de terminar essa nossa exposição pensando que o pós-pandêmico já é. A pandemia, especialmente no que diz respeito à cultura urbana, já mostra sinais que me parecem fundamentais nós problematizarmos para não nos tornarmos reféns de determinadas ideias de cidade que tem como inconveniente principal a sua supressão da experiência do espaço público. E isso é o fim das cidades. Eu vou trocar aqui essa tela e mudar para o meu PowerPoint para que a gente retome aqui algumas questões que aconteceram ao longo dessa pandemia e que parecem que já desapareceram, mas que são aí a experiência coletiva que todos nós tivemos, né? Vou passar aqui para o meu PowerPoint, acho que todos vocês estão carregando aí, acho que todos vocês estão me vendo com o PowerPoint, né? A primeira imagem dessa pandemia que me parece fundamental nós considerarmos é essa de nós nos vermos diante de megalópolis vazias. Essa é uma foto que eu tirei da Consolação, 4 horas da tarde, em abril de 2021. Parece um outro planeta, né? É absolutamente fora do nosso registro pensar na cidade de São Paulo, 4h30 da tarde, nesse lugar que na altura do Mackenzie, de frente para o Copan, numa situação onde, para tirar uma foto como essa, é óbvio que eu estava no meio da avenida. Em tempos de velho normal, eu não estaria aqui falando com vocês, porque provavelmente já teria sido atropelada, porque é impossível imaginar que uma pessoa possa fazer uma foto desse ponto de vista sem sofrer nenhum tipo de sequela. Mas, em abril do ano passado, era essa a nossa situação de cidades vazias, e era um momento em que eu refletia a primeira vítima dessa nossa coronavida é o espaço público. E hoje, um ano depois, com as coisas agora voltando a um regime de
normalidade, com enfim, parte da cidade funcionando, parte da cidade ocupada. Infelizmente, esse problema das festas noturnas, que mostra um grau de individualismo absurdo, o que nos resta concluir é que, de fato, o espaço público é a primeira vítima fatal. E por que ele é a primeira vítima fatal? Porque o que caracteriza a experiência do espaço público no contexto urbano é, acima de tudo, o indeterminado do social, a sublevação, o encontro não elaborado, o imprevisto, o atraso. Isso tudo a experiência da pandemia nos roubou. Né? Eu pensava outro dia, assim, queria ver uma exposição, e o quanto isso não existe mais, né? Aquela coisa de você acordar no sábado e pensar, bom, onde eu vou, que museu eu vou visitar, que galeria eu vou conhecer, isso não existe mais. A nossa vida agora é uma vida com hora marcada, é uma vida planejada, é uma vida que traz à tona o pior sentido que se pode dar à Smart City, né? Essa cidade inteligente, que é pré-programada, que é eficiente, mas que rouba a possibilidade do imprevisto, do encontro, da sublevação, da subversão. Então, o que nós temos é um contexto em que o espaço urbano, que historicamente a figura da multidão, né, quando ele pensa Edgar Allan Poe, toda essa ficção do século XIX, o Baudelaire, o que era o que caracterizava a cidade? A cidade é a multidão, a cidade é o trânsito, a cidade é o congestionamento, e a cidade era, então, naquele momento, um lugar perigoso, porque era um lugar onde o protesto poderia acontecer. Hoje, a cidade, o espaço público, não é só o lugar da sublevação do determinado, mas ele passa a ser também um lugar do contágio, né? Ele é um lugar perigoso. Né? Nós tínhamos antes medo do perigo de ser atropelado, de ser roubado, de ser assaltado, de ser assassinado, de perder a hora, e agora nós temos medo também do outro. Isso é uma dimensão biopolítica muito complexa. Então, nós não podemos negar que a primeira vítima fatal da Covid-19 e a mais cruel de todas para nós que pensamos as cidades, que queremos a cidade, que fizemos da cidade o nosso horizonte profissional, o que ela tem de mais importante foi confiscado pela pandemia. Nós migramos muito rápido do isolamento social para o isolamento digital. E é essa a marca do pior que a visão mais fúnebre de Smart City, da cidade inteligente, pode nos trazer. Uma cidade onde nós vamos viver via aplicativos, com tudo pré-determinado, pré-configurado, pré-projetado, a um ponto que nós chegamos em que pensar em atrasos de 10 minutos é como pensar na impossibilidade das coisas acontecerem. Né? Tem me chamado muito a atenção essa nossa relação com o Zoom, com os meetings, com o home office. A pessoa se atrasa 2 minutos no relógio e ela já entra como se ela tivesse quebrado todos os protocolos, porque
a noção do atraso ela é inerente ao contexto urbano onde o imprevisto acontece. E é como se nós, fechados dentro de casa, não tivéssemos mais lugar para o imprevisto. E aí nós temos uma dimensão que é, em algum momento, alguém iria me questionar e eu vou me antecipar. Mas e as pessoas que não podem trabalhar de casa? Qual é o lugar delas nessa nova cultura urbana? Bom, essas pessoas, elas configuram um espectro social que é dos invisíveis para o qual o Estado já havia voltado as costas há muito tempo. Né? Porque, óbvio, a construção civil, a limpeza urbana, a limpeza doméstica, tem uma série de funções que não podem migrar, os trabalhos informais, os camelôs, como é que essas pessoas vão trabalhar em home office? Né? Então, assim, home office para quem? E aí, quando nós nos perguntamos sobre isso, nós paramos para pensar que essa gestão da pandemia, ela evidencia divisões sociais muito graves. Porque como é que a quarentena ela é medida, o isolamento social, ela é medida a partir desse isolamento digital, ou seja, o Estado entra em acordo com as empresas de telefonia para, a partir do sinal do GPS do nosso celular, entender se há deslocamento ou não. A partir disso, quando vocês entram no site do governo do estado de São Paulo, por exemplo, que é bastante informativo e transparente, tem todos os dados lá. E como que esses dados são computados? São computados a partir do sinal do GPS. E aí você pergunta, e as pessoas que não têm um celular conectado à internet o tempo todo? Essas pessoas estão fora da contabilidade, da gestão da quarentena? Sim, é óbvio, mas elas sempre estiveram fora do raio de atenção do Estado, porque no limite, quem eles são? São os desabrigados que ocupam os vãos da cidade, os viadutos, as praças. Essas pessoas não estão sendo monitoradas. Como é que essas pessoas estão sendo computadas? Então, quando a gente fala em home office, em perda do espaço público, nós estamos falando numa dimensão bastante contundente das divisões sociais. Não é só a perda da possibilidade do encontro, mas são as novas e velhas invisibilidades que a pandemia traz à tona. Eu tenho repetido com uma certa frequência que a experiência da Covid é a experiência de um grande laboratório social, da nossa competência da atenção em relação ao outro, de nós sabermos que quando nós não usamos máscara, não é só a nós que nós estamos colocando em risco, que é outras pessoas que talvez não tenham as mesmas condições que nós temos de ir a um hospital privado, de ter um médico que possa nos orientar. Então, essa perda de espaço público, ela é realmente de uma dimensão muito profunda na cultura urbana que a Covid-19 traz consigo. E nesse caudal, ela trouxe essas novas estéticas do protesto, de pessoas conscientes da nossa impossibilidade de ir às ruas protestar com relação a todas essas vicissitudes que eu comento aqui e que passaram a criar formas de nós ocuparmos a esfera pública a partir do espectro do espaço informacional. E é por isso que as redes
tomaram uma dimensão tão importante nesse contexto da Covid-19, porque é a partir delas que essas articulações se fazem, e é a partir delas que nós também tomamos consciência de uma ideia que, no fundo do fundo, é muito antiga. Na verdade, ela vem da Grécia Antiga, né? Uma ideia aristotélica. O homem é um ser político, porque o lugar dele é a polis, a cidade, não o escritório, não atrás da tela, não atrás do vidro, né? Essa projeção do espaço informacional para o espectro urbano nos conscientiza disso acima de tudo. E essa é uma das dimensões de nós pensarmos que a Covid-19 é também um laboratório de outras estéticas ativistas, né? Mas é também uma história que vai ser contada a partir de imagens. E eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva da pandemia de março de 2020 a dezembro de 2020, um mês para cada meme, para convencê-los da minha hipótese de que quem vai contar essa história no futuro é a cultura visual que emergiu dos memes pela sua capacidade de fazer esse jornalismo a sangue quente, né? Então, decretou-se a pandemia, automaticamente se ocupou a história da arte como nunca, né? Tirando aí a Santa Ceia e cancelando, porque foi o primeiro grande evento global que nós tomamos consciência. Opa, não tem Páscoa. Opa, não tem aglomeração, não tem encontro. Foi no auge desse processo, né? E quando nós percebemos que, assim, era esse negócio, todo mundo no home office. Mas home office não era aquela história que quem ganha dinheiro sem sair de casa, mas agora está todo mundo dentro de casa, como é que fica? Então, os memes tiveram uma sagacidade muito grande para deixar claro... esqueci de botar a tomada, gente. Momento coronavírus total. Deixa eu só colocar aqui e salvar. Pronto, não, minha bateria não está mais acabando. De pegar essas nuances do home office, de pensar, bom, aquele momento que era o início da quarentena, de novo, para esses que puderam ficar em casa, parem de reclamar que não aguento mais ficar em casa, porque, como comentei antes, o dramático é quem não pode estar em casa, né? Passa o dia 1, passa o dia 2, e aí você, assim, tinha aquela febre de arrumei a minha casa, aprendi a fazer pão, mas chega um momento que você já está naquele ponto, assim, tingindo o caroço de manga para ver se se acontece alguma novidade, né? A coisa assim, todo mundo muito louco, assim, isso foi tomando proporções na quarentena, chegar no ponto assim, bom, se você ficar nessa, daqui a pouco você já não sabe mais nem que tem uma pandemia, né? A ideia de falar assim, bom, cadê aquela Cinderela, né, gente? Cadê aquele lugar? Quem tem o contato? Porque era um tal de passa-contato, eu conheço um delivery disso, um delivery daquilo, cadê os passarinhos lá que vinham junto com a Cinderela para arrumar a casa, né? Tudo isso eu estou seguindo, assim, uma coisa praticamente mês a mês, né? A coisa de se arrumar para ficar dentro de casa, que é uma outra novidade, nesse mundo em que nós
viramos imagem, né? Sim, essa é uma novidade para mim, né? Eu estou aqui com vocês, então você se penteia para ficar em casa, né? Você se arruma para falar com o computador, e aí as coisas que só no Brasil, né? Aquela infelicidade de ouvir o próprio presidente da República acreditar que atletas estavam mais protegidos do que o resto da população, quando está provado, né, que a pandemia, como todas, tem uma democracia muito cruel. Né? No momento que se anunciou, o Tom Hanks está com o coronavírus, você fala assim, não é bem assim, né? Tem uma vulnerabilidade maior, é óbvio que os mais pobres sempre são mais penalizados, mas o vírus realmente ele não tem esse olho, né? E aí, assim, era inevitável a febre de memes do brasileiros com relação ao presidente, né? A gente teve a Páscoa cancelada e a gente, por coincidência, foi um ano em que a Páscoa caiu junto com a Páscoa judaica e era assim, bom, chegou a 11ª praga, né? O coronavírus, né? E a imagem, né, de novo, da Santa Ceia completamente esvaziada pelo coronavírus, né? E daí em frente, assim, a gente tem toda as novidades, né? Saber quem é do grupo de risco, quem não é do grupo de risco, a queda do Mandetta, a queda do Moro, a ideia de que como é que fica, e tudo, e aquele negócio de que cada semana tem um ministro da saúde e que vai ter um sorteio e que o próximo ministro da saúde pode ser você, em que posso atrapalhar na sua vida, a febre das lives, né? Aquele negócio de você chegar na cozinha, abrir a geladeira e tem uma live lá, a gente tomando consciência que isso não é férias, né? Vou fazer curso online, vou com isso, e o máximo que você conseguia fazer era arrumar umas gavetas, na melhor das hipóteses, né? E as projeções, né? 2025, a criança a gente já vai ter toda uma geração, né? Álcool Gelson, coronavírus, Coronavac, é bem provável, né? Já que a gente tem gerações de Ronaldinhos, de ídolos, né? Que vão virando, e eu não me espantaria que em 2025, né? Até a gente chegar nesse ponto, né? Já no fim do ano, pensando em quantos ciclos, né? Que você já foi padeira, esportista, todo mundo fazendo aula pela televisão, limpeza, a casa virar o lixão da mãe Lucinda, comer Doritos, comer saudável. Bom, a sensação é que a gente chegou no fim do ano com 20 vidas em 6 meses e, na verdade, isso foi muito mais longe do que qualquer um de nós podia imaginar. E aí chega a vacina e começa tudo de novo, uma polêmica, se vai tomar vacina ou se não vai tomar vacina. A gente tem que se vacinar, tem que ficar em casa, tem que usar máscara, né? A gente sabe que é por aí. Até porque nós criamos uma clivagem entre o social, entre os que podem ficar em casa,
um precariado digital que vai para a rua por nós, para que nós continuemos em casa, né? Que é esse batalhão do iFood, dos Ubers, dos Raps da vida, que junto com as enfermeiras são a linha de frente desse coronavírus e uma dimensão, né, de uma nova geração que passa a ter um mundo vivido pela internet, né? Essa geração que está há um ano estudando pela tela, sem nenhuma perspectiva de encontro, de conflito, né? Vários de nós aqui são pais, mães, avós, e nós sabemos que, independentemente da classe social, o primeiro grande espaço público da criança é a socialização na escola, é o primeiro lugar em que em que é preciso disputar o lugar, que é preciso lutar pela sua sobrevivência, e tudo isso está sendo sequestrado, porque não há outra maneira de nós nos prevenirmos de toda uma geração que, pelo menos, os seus primeiros 2 anos passará via internet, né? Acho que essa é o grande impacto, de fato, do coronavírus, é essa a dimensão que ele nos traz, é uma crise sanitária sem precedentes, mas é um dos golpes mais profundos nas nossas concepções mais tradicionais de cidade e urbanismo. É um momento para que nós, de fato, pensemos e repensemos o que nós queremos quando nós falamos em smart cities, em cidades inteligentes, em cidades eficientes, em cidades geridas e gerenciadas por aplicativos e pautadas por uma organização social via teletrabalho, né? É algo que nós precisamos atender a esse chamado antes que essa situação se torne um novo paradigma social que, como nós vimos, é muito mais violento e excludente do que todas as outras experiências urbanas que nós já tivemos, e é muito cruel, inclusive com as classes sociais mais abastadas da sociedade pela centralidade na solidão e no individualismo que essa situação organiza em torno de si mesmo, né? Eu acho que é nessa perspectiva que eu gostaria de incidir nesse ponto, que o pós-pandêmico já e nós precisamos acordar para problematizá-los, né? Eu havia comentado com o Marcos que eu não falaria mais do que 45 minutos, cheguei aqui no meu tempo regulamentar para que nós tenhamos tempo de trocar alguma ideia e não falar tudo isso sobre a perda do diálogo e do encontro e ocupar todo o tempo, seria um pouco de contrassenso da minha parte. Eu deixo desde já os meus contatos aqui, as formas de me encontrar, não é muito difícil, os sites dos laboratórios e o meu site pessoal, e abrir aqui microfone e tela para vocês todos, e eu agora tomar uma aguinha enquanto eu os escuto.
Muitíssimo obrigada aí pela atenção. Gisele, muitíssimo obrigado. Eu vou, na verdade, eu quero deixar primeiro que quem está assistindo aqui fique à vontade para conversar, para trazer as suas indagações. Eu só vou deixar um testemunho bem rápido, assim, um pouco disso que você estava falando aqui. Eu sou um pai recente, né? Tenho um filho aqui de 2 anos e meio. E esse último ano foi um absoluto desafio, né, lidar com essa situação. E assim, né, e é muito complexo, né, que a gente não tem de fato resposta nenhuma, né, para dar. Assim, meu filho teve um atraso de fala por conta dessa falta de socialização mesmo. Lógico. Né, o lockdown, enfim, restrição começou assim 2 semanas depois dele ter começado a ir para a escola, então ele não tinha nem terminado ainda a adaptação dele, e aí a gente está lidando com isso da maneira possível, assim, né? Então tem uns parques aqui perto, a gente leva, mas não deixa ele interagir muito com as outras crianças, para que ele pelo menos olhe, para que ele pelo menos tenha essa dimensão, né, do que é ter outras crianças ali brincando, para ele ver esse espaço aberto também, né? A gente sai com ele. A minha sorte é que ele é um urbanistazinho, assim, né? Ele adora sair andando pela cidade e olha tudo e observa e tal, mas é extremamente desafiador mesmo e assim, o tempo inteiro a gente está se questionando, né? Tá certo isso? Será que a gente está sendo precavido demais ou está sendo permissivo demais? Onde que está a régua, né? Então, não sei, assim, lá na frente é que a gente vai ver, de fato, o quanto essa geração sofreu ou não, Sofro. né? E de que maneira. Assim, então, assim, só acompanhando para ver, né? Mas é isso, queria passar então. Não, muito importante isso que você falou. Muito importante. Gente, por favor, Por está favor, aberto o microfone, fiquem à fiquem à vontade. vontade, sem formalidades aí. Podem comentar, discordar, perguntar, enfim, Estamos aqui para temos isso. aqui. Eu vou fazer um comentário, assim, depois eu vou. Legal. Uma preocupação que assim eu tenho é de perceber que os escritórios estão gostando muito dessa ideia das pessoas ficarem trabalhando em casa, em home office. Então, eu fico imaginando que essa vitalidade que a cidade de São Paulo tinha nas áreas que tem muitos escritórios, né, que na hora do almoço fica a rua lotada de gente, com os restaurantes superlotados, né? Isso daí, pelo jeito, nunca mais vai ser retomado, né? Porque as pessoas estão aproveitando assim, esse embalo de diminuir custo, porque é um custo que pode ser poupado, né? As pessoas perceberam isso e eu acho que nunca mais a gente vai conseguir ter a vitalidade que tem nas cidades. Eu concordo com você, Denise, isso me apavora, não só pelo sentido de tudo que eu comentei aqui com relação ao home office, mas esse individualismo conectado, ele é individualista mesmo, porque é óbvio que é uma economia para o empresário, mas a responsabilidade social de uma grande empresa é também pensar que tem toda uma economia em volta dessa empresa, né? Então,
quem passa, e é por isso que eu queria, assim, frisar, eu acho que já falei bastante com relação, e isso eu acho que todos nós sabemos o quanto a pandemia ela aprofunda o fosso social, mas ela cria novos fossos sociais também. Então, nós temos todo esse circuito, por exemplo, Faria Lima, onde uma série de restaurantes e toda uma economia se organizou em volta daqueles grandes escritórios da Nova Faria Lima, que estão em processo de falência e abandono. Se essas empresas saem, essas pessoas vão à falência. Se essas pessoas vão à falência, são pessoas que consumirão menos em outro lugar. Então, é muito preocupante o quanto essas opções podem reverberar, e o quanto esse individualismo é cruel, né? Assim, porque ele não leva em conta muitas cadeias produtivas. Nem, assim, delivery para os grandes lugares é uma solução. Para todos esses micro lugares que viviam de alimentar os escritórios, quem que eles vão mandar? Débora, você que queria falar? Sim, queria agradecer, muito obrigada pela partilha, né, das ideias. Depois eu quero conhecer o livro também, que eu acho que vai servir como referência, né, para a gente compartilhar com os nossos alunos e com a gente mesmo. E assim, eu queria até partilhar com vocês, né, um pouco, porque eu acho que todos nós nos assustamos muito, né, com a situação, de repente, na pandemia, esse isolamento, mas graças a Deus a gente teve a possibilidade de se isolar e de dar aula, né, com essa ferramenta. Então, uma brincadeira, só um minutinho. Coronavírus total, né? Não tem. Não, é a palestrante que esquece de colocar o computador na bateria. Isso é muito coronavírus. Mas eu acho que, assim, eu fiquei muito desesperada, primeiro, para aprender a usar essa tecnologia e como dar aula dessa forma, que foi tudo muito rápido, né? Mas a gente conseguiu superar. Mas, por um outro lado, eu fiquei muito preocupada, né, com as pessoas, né, em situação de rua, com as pessoas sem teto, e, ao mesmo tempo, eu não sabia como ajudar, aí me atrapalhei toda, porque eu queria até ajudar a fazer o cadastro para conseguir o auxílio emergencial. Aí comecei a frequentar as reuniões das favelas e ver, assim, que eles não tinham nem água para lavar a mão, né? Então, eu acho que nos mostrou, né, um cenário de precariedade muito além do que a gente já sabia que a gente existia. Então, colocou à tona todos os problemas que a gente tem no Brasil, né? E, por um outro lado, aconteceram muitas lives que deu voz a muitas pessoas que não tinham voz, né? Então, acho que a gente tem que olhar também o lado positivo dessa possibilidade da gente se encontrar e falar, né? E aí eu queria fazer uma pergunta geral, assim, né? Será que... E agora? Né? Já faz mais de um ano tudo isso. Será que a gente mudou? Né? Será que a nossa visão, né, sobre essas camadas da sociedade despertou algo dentro da gente para transformar? Né? Então, acho que a gente precisa refletir muito sobre isso. Sei lá, questões aí. Obrigada. Não, olha, Débora, eu te agradeço pelos comentários, as suas perguntas são as minhas também. E a minha é no sentido de que, assim, tá bom, constatamos isso tudo. Agora que isso... Porque inacreditável, para mim é impensável que isso não seja explícito para todos. Né? Então, quando eu falo assim, o pós-pandêmico já é agora que nós temos que começar a nos mobilizar frente a esse estado de coisas.
cobrar soluções. E acho, aí continuando a resposta que eu dei a Denise, entender, assim, nós temos que cobrar o Estado, nós temos que cobrar o empresariado, sim. Assim, o país não pode deixar ao Deus dará toda uma fatia da população que vai dos desabrigados a uma pequena, grande classe média que foi totalmente desestruturada na sua capacidade produtiva. Então, como é que a gente combina a proteção ao outro, né? É a hora que a gente falou assim, bom, um mínimo, né, de relação de social-democracia a gente precisa recuperar. Assim, nós temos que ser responsáveis pelos outros, porque a irresponsabilidade ela vai reverberar nos irresponsáveis também, né? Eu estou totalmente de acordo com você. Acho que o Fabiano tem uma pergunta ou um comentário. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Fabiana. Eu faço parte da turma do ano passado, então a gente já fez as matérias e esse ano a gente está só escrevendo a dissertação. Eu sou pai de 3 meninos, e se eu for pensar, se for olhar assim para a minha realidade, eu não posso reclamar de nada, né? Então, estou aqui fazendo mestrado, consegui adaptar meu trabalho para o home office, minha esposa também. Mas eu queria dar um depoimento sobre os meus filhos, porque independente, né, da situação de cada um, tal, eu percebi o quanto eles sofreram esse ano de 2020 com esse isolamento. Eu tenho um filho de 9, um de 17 e um de 20. E aí, esse ano, a escola fez um mega planejamento, assim, onde a escola distribuiu para que os 35% permitido fosse contemplado em todas as classes e tudo mais. E sempre que há uma suspeita, aí cada classe entra em quarentena, até que se descubra o resultado. E a semana passada aconteceu do meu filho do meio mais novo ter essa suspeita. E aí, assim, a gente vê no sentimento deles como isso afeta, porque eles estavam indo felizes para a escola e, de repente, parou tudo, fica em casa de novo. Então, assim, é muito sério isso. E eu fico pensando, com esse agravamento, né, que a gente está indo para uma situação cada vez pior, de recordes diários de morte e UTIs lotadas e tudo mais, o quanto a gente tem que pesar para que essas escolas, se realmente elas devem ser fechadas ou não, porque realmente as crianças e os jovens estão sofrendo demais com isso, assim, demais. Não, eu compartilho, Fabiana, minha filha já é bem grandinha, mas meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho adolescente, que é um sofrimento isso tudo, e eu realmente me convenci nessa pandemia que essa verdade aristotélica é fato. O homem é um ser político, seu lugar é na cidade, não é atrás da tela. Nós não estamos preparados para esse isolamento. E como você falou, eu também, pessoalmente, me adequei muito bem. Eu dou aula, tenho meus alunos, minha filha já é adulta, mas a vida social da criança, isso é complicadíssimo. Assim, como organizar o futuro, né, dessa geração, né? Que impacto isso terá e como nós podemos, assim, se nós não começarmos a pensar nisso já, vai ser tarde demais, né? Porque é muito, muito forte, muito violento tudo isso que está acontecendo. Danilson? Eu. Oi, Gisele, muito obrigado pelas palavras. Fiquei bastante
empolgado, emocionado. E tem uma hora que você fala das imagens, dessa coisa das imagens que já existia, mas que veio com muita força, de uma forma de expressão da pandemia. E isso particularmente me interessa, porque tem muito a ver com a pesquisa que eu estou escrevendo sobre fotografia de moda e arte relacional. E aí tem uma hora que você fala sobre o espectador emancipado, sobre o Jacques Rancière, essa capacidade de ver e, mais ainda, escolher o que você está vendo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, que vai me ajudar muito no estágio de cultura da pesquisa. Olha, eu acho que a coisa do espectador emancipado, que é essa experiência da projeção coletiva, ela nos trouxe muito, porque ela não é essa retórica da imagem interativa, que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que participar. Ela é a participação via a transformação cognitiva, pessoal, emocional e perceptiva. Né? É a transformação do outro pela generosidade intelectual de alguém que procura se comunicar com você e, ao se comunicar com você, transforma a sua vida e permite que você transforme esse primeiro. Né? Eu cito o Espectador Emancipado do Rancière, que é um livro que ele escreve durante a leitura do Mestre Ignorante, né? Que é aprender com o outro, a consciência de que você, o grande mestre é aquele que reconhece que o outro sempre tem algo a lhe ensinar. Né? E eu acho que essa relação do espectador emancipado vai nessa linha. Né? Como é que você tira o outro da sua letargia de pura e simplesmente receber? E como é que você emociona o outro? Como é que você realmente se prepara para transformar alguém que seja capaz de se transformar? Né? O que o Rancière fala é que ser espectador é um trabalho intelectual. E quem despreza essa qualidade intelectual do espectador fica só no espetáculo, não contempla a emancipação. Né? Então, a relação com as projeções, ela me pareceu desde o início essa relação de espectador emancipado. É uma imagem que é uma imagem-mensagem. Ela não é o puro passatempo. Né? Ela é uma imagem produzida para que você se envolva com ela, respeitando que você não é só um visualizador, você é um ser pensante do que você recebe. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que esse ativismo, pelo menos alguma coisa boa dessa pandemia, tem que vir. Isso eu acho que não volta atrás. Essa experiência de tomada da cidade pelas imagens não volta atrás. Ela passou a ser constitutiva da nossa experiência e dessa visão mais generosa do que é o processo de criação. Legal. Quem mais? Alguém mais quer comentar, quer perguntar? Eu estou guardando uma aqui na manga, mas eu queria ouvir mais de vocês também. Oi, professor, boa noite. Vocês me ouvem? Deixa eu iniciar meu vídeo. Sim, sim. Aí acho que eu viro mais uma carinha aqui, pelo menos. Oba! Boa noite. Eu estou como visitante e foi super rápido conseguir chegar e adorei. Acho que uma questão legal que você colocou, como justamente a gente está isolado aqui dentro agora, esse é o nosso lado,
e também as redes sociais viraram a nossa vida, a internet virou a nossa vida, a gente tem um perigozinho que hoje está ligado a isso, que a gente está acostumado, de realmente só ver os nossos iguais. E era o que a cidade, o que a interação com o espaço público nos dava. Olhar a todo momento diferente, o que a gente não está acostumado. É esse o grande aprendizado. E o fato da gente a nossa vida tá aqui nas redes sociais, a gente só vê o nosso espelho, basicamente. A gente vê o que a gente já é, o que a gente já gosta, o que já está dentro do nosso contexto. Então, acho que tem realmente uma grande perda nisso daí, e o psicológico, vamos ver como que a gente vai sair disso tudo, os cidadãos, os citadinos que a gente está formando nessa pandemia. E até queria pedir aos professores também, de repente, um auxílio a você, Gisele. Como que agora, nesse período, a gente pode estudar a cidade, sendo que ela está num cenário bastante atípico? E você até citou a questão da gente, de fato, já estar na pós-pandemia, então ainda se tornam relevantes estudos dentro desse contexto pandêmico que a gente está, porque realmente me parece que esse é o novo normal. Me parece, até pelo que a gente tem assistido, que esse já é o nosso pós, né? Então, acho que é isso. Olha, Natália, eu te agradeço muito pela forma como você traduziu. É isso, nós não podemos deixar o mundo se tornar o nosso espelho, esse mundo narcisista, onde nós não nos machucamos porque nós só vemos a nós mesmos e os nossos iguais. Então, eu acho que é a grande hora dos estudos urbanos, de deixar evidente como é tudo isso que nós não queremos. Que todo esse pacote de o Smart Cities vai ser incrível, porque você vai trabalhar de casa, você vai pedir tudo remoto, você vai dirigir o mundo pelo seu celular. Então, assim, não quero. Assim, o mundo, ele é interessante pela sua diversidade. Nós queremos viajar, nós queremos, de fato, encontrar com a alteridade. Ver a nós mesmos o tempo todo só vai nos tornar mais pobres. Muito pouca coisa se acrescentará, né? Então, sim, eu acredito que esse é o grande momento dos estudos urbanos. Da virada. E aí, acho que tem uma reflexão importante que é sobre os espaços públicos, né? O elevado ficou fechado aqui, eu moro em Perdizes, durante meses. O Parque da Alga Branca ficou fechado durante meses. E aí, Nossa Senhora, né? Acho que piorou ainda mais o nosso enclausuramento, né? Eu fiquei, enfim, fechada mesmo, sem andar, sem caminhar. E eu acho que a gente tem a consciência, talvez, né? O quanto a gente precisa estar mais conectada, né? À natureza, ao espaço público. Acho que evidenciou ainda mais, né? O quanto nós somos carentes de espaços públicos, né? E aí eu fico vendo reportagens do fechamento da Praça do Pôr do Sol. Eu falei, gente, o que é isso? Que a gente tá... Que loucura é essa que a gente está vivendo, né? É surreal. É interessante, eu vi essa semana, nesses últimos dias, saiu uma pesquisa também, né? O que o paulistano deseja, né? Ou expressou desejar por conta dessa pandemia, e é basicamente isso, espaço livre, né? Áreas abertas, onde ele possa respirar, tomar sol, etc. E é uma coisa que eu percebi muito claramente, assim, né? Também, como a Débora, né? A gente ficou uns meses completamente confinado, né? Trancado dentro do apartamento, e eu achei, inclusive, muito legal na fala da Gisele, que falou janelas, né, como a primeira mediação com o espaço. Eu vi o quanto uma simples sacada, uma varandinha que fosse,
me fez falta aqui, né? E depois poder sair, né? Falou, um dia a gente resolveu criar coragem, assim, falou, não, a gente não vai ver ninguém, não vai cruzar ninguém, vamos entrar no carro, descer numa praça, dar uma voltinha na praça, entrar no carro de novo, voltar para casa, e isso, pelo menos isso a gente tem que se permitir, assim, e foi muito engraçado, foi uma coisa meio ensaio sobre a cegueira, assim, né? A gente sair do carro, tá olhando, parece que um mundo, né, quase como se a gente tivesse pisado na lua, assim, e eu acho que essa redescoberta, né, do espaço livre, do espaço público, eu acho que vai ser uma pauta emergencial, assim, eu tenho achado muito bizarro como se demandou muito antes a reabertura dos shopping centers do que das praças. Surreal. Assim, praça está fechada, parque está fechado e o pessoal está lutando para reabrir comércio, assim, falando, calma, né, tem coisas aí. Então, concordo que assim, os estudos urbanos estão, na verdade, só começando. A gente vai ter que redescobrir tudo de novo, né? Assim, e aí eu acho que, vou aproveitar então, já que eu já falei, porque a minha questão era um pouco o seguinte, né? A gente está sentindo também um certo desespero de retomar uma vida normal, né? O velho normal, como se a gente simplesmente pudesse voltar atrás, né? E aí fica esse desespero e sai e quer fazer festa, e quer se encontrar, e quer voltar para a aula, e quer voltar para o trabalho, etc., né? Antes ainda de ter criado de fato as condições para isso, né? E a gente está perdendo a chance de repensar uma série de coisas e de planejar, né, que próximos passos são esses, né? Então, num dos textos que apresentou o livro da Gisele por aí, fala, né, se refere essa expressão novo normal como algo um pouco cruel, né? E eu acho que é verdade mesmo, por conta de tudo que a gente ouviu hoje aqui. Mas, ao mesmo tempo, não dá para fingir que nada disso aconteceu, né? E falar, tá bom, estamos voltando, vamos se reencontrar de novo, vai estar... como se fosse só uma questão de vontade, né? Então, assim, recriar condições do encontro vai ser um desafio gigantesco. Total. Né? Nesse sentido, eu acho maravilhosa a sua pergunta, Natália, porque eu acho que a gente vai ter que reinventar muita coisa mesmo. A Letícia está bem embaixo de mim aqui no visor, está pedindo a palavra. A Letícia está querendo falar. Eu acho que aí, gente, depois da Letícia, a gente encerra e continua nas redes, certo? Deixei meus contatos aí, vocês me acessam. Diga, Letícia. Bom, Gisele, queria primeiro, né, parabenizar toda essa oportunidade de todo mundo estar tendo essa troca. Acho que é muito válido, até porque cada um aqui tem diversas experiências, diversos temas e tudo mais. E a minha pergunta é a seguinte, vamos supor, aqui a gente está considerando todo esse cenário pandêmico. E as pesquisas mais específicas, aquela comunidade que é um pouco mais difícil de acessar, ou que tem uma certa falta de acesso, uma vulnerabilidade social, isso no âmbito de pesquisa ou até da academia, como ficaria esse novo normal, ou até o momento que a gente está vivendo? Como ficariam as pesquisas? Por exemplo, o meu tema, ele pesquisa e estuda a influência da comunidade dentro da arquitetura. Então, eu não consigo acessar com essa comunidade, então é algo diferente da gente aprender a lidar. Como que você vê? Eu acho que essa questão que você coloca é decisiva, até porque eu não tenho dúvida que são as camadas sociais mais vulneráveis as que ficaram mais vulneráveis. Tem um darwinismo social nessa Covid que é quase neomalthusiano. Sim, é
os mais vulneráveis ficaram. São eles que estão nas ruas, são eles que não têm acesso ao serviço público, são eles que não têm informação. Olha, acho incrível, sensacional que o governo do estado, que a prefeitura tenham sites sobre as campanhas de vacinação. Mas, gente, como é que se pode ignorar que você tem uma parcela enorme da população que não tem como acessar isso? Parte por questões econômicas, parte por idade, né? Como é que você vai ignorar que você tem uma população numa faixa etária dos grupos de risco para os quais você falar em acessa o site, me segue no Twitter, vou mandar um zap, é absolutamente um outro mundo. Essas pessoas também estão penalizadas, também estão muito mais dependentes do que já eram. Então, sim, é urgente pessoas como você forçarem a reflexão sobre, bom, e o que são as comunidades, onde é que elas estão e de que forma elas podem ser atendidas. É enaltecer a voz, né? É, exatamente. Obrigada. Gente, eu que agradeço aí a generosidade das perguntas, o convite, a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu espero que nós nos encontremos em breve, mas por hora nos vemos aí pelas redes sociais, pelos bate-papos, e agradeço imensamente ao Marcos Virgílio pela organização aí desse encontro tão agradável, tão generoso com vocês. Obrigado, Gisele. Obrigado a todo mundo. Que novos encontros aconteçam mesmo. Isso aí. Tchau, gente. Até logo, gente. Até a Ficamos próxima. por aqui. Tchau. Tchau, tchau.